aqui no livro de Êxodo, aleluia, Jesus 14, 15, Deus fala conosco. Quem não conhece a história de Israel, né? Quem não leu, quem já não releu de novo a história do povo que foi escravizado no Egito, glória a Deus, aleluia, todos conhecem, mas Deus essa noite tem algo para nós aqui, aleluias. Sabemos que para que esse povo se formasse, o povo de Deus, aleluia, Jesus, foi necessário que muitas coisas acontecessem, foi necessário que muitas, aleluia, adversidade, muitas provas fossem passadas por esse povo, para que eles se chamassem povo de Deus, aleluias. Deus fez uma promessa lá no começo para Abraão, disse a Abraão: você, Abraão, eu vou abençoar a tua semente, Abraão, você vai ter um filho, e deste filho, Abraão, eu vou fazer uma grande nação, aleluia, e todas as nações do mundo serão benditas nela, glória a Jesus, né? Mas, aleluia, Jesus, o nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus de poder, aleluia, porque Abraão já era bem avançado em idade, assim como a sua esposa Sarai, né? Aleluia, na época ainda era Abrão e Sarai, né? Glória a Jesus. Depois que Deus mudou para Abraão e Sara, glória a Deus, né? Sara até duvidou, aleluia, Jesus riu em seu íntimo, dizendo que não poderia mais ter filhos por causa da sua idade. Mas Deus, quando Ele promete algo em nossa vida, não interessa o que acontece, não interessa a circunstância, não interessa se o médico falou que sim, se o médico falou que não, não interessa se o juiz falou que sim, se o juiz falou que não. Se Deus falou, está falado, graças a Deus. E aqui está a palavra do Senhor. Depois passou um tempo e Deus fez com que Sara engravidasse de Isaque, glória a Jesus. Depois de já ter engravidado, né, a sua serva Abraão, glória a Jesus, dado a ele Ismael, né? Mas o filho da promessa ainda não tinha chegado. Por quê, irmãos? Porque Sara tentou ajudar a Deus, aleluia, Jesus. Ela disse: olha, não vai ser fácil, vai demorar, está demorando a promessa de Deus. Vamos fazer o seguinte: você deita com a minha serva e tem um filho com ela, e problema resolvido, aleluias. Mas não, o tempo de Deus é o tempo dele, não é o nosso tempo. O tempo de Deus, o Senhor disse: os meus caminhos não são os seus caminhos, e os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Glória a Deus, pode louvar a Deus. Aí chegou Isaque, o filho da promessa, glória a Jesus. E ali começou então a promessa de Deus se cumprir, demoradamente, bastante tempo se passando, glória a Jesus. Isaque então teve a Jacó, gerou Jacó, e assim por diante, aleluia. Para encurtar a conversa, houve uma grande fome na terra, aonde estava Jacó com seus filhos, glória a Jesus. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jacó mandou os seus filhos comprarem alimentos no Egito, glória a Jesus, porque a fome estava demais naquela terra, glória a Jesus. E a Bíblia Sagrada vai dizer que aqueles jovens foram até o Egito para comprar alimentos, mas ali estava a bênção de Deus na sua vida, porque já estava o seu irmão José, que é outra história, né? Já estava ali no Egito como ali o governador, aleluia, Jesus acolheu os seus irmãos, acolheu o seu pai, acolheu a sua família e levou-os para morar junto com ele no Egito, glória a Deus. Ali era a bênção de Deus, aleluias, até que a Bíblia vai afirmar que morreu aquele faraó, e veio outro faraó, que não conhecia José, que não conhecia Jacó, que não conhecia ninguém daquela parentela, aleluia. E a Bíblia agora vai dizer que esse homem, faraó, novo faraó, começou a ficar com medo, porque o povo de Israel estava se multiplicando demasiadamente dentro da terra do Egito, glória a Deus. Tudo que eles faziam estava sendo multiplicado, e se multiplicavam também eles. Aquele faraó começou a ficar com medo, se por acaso eles podiam se levantar, fazer uma rebelião, e tomar até mesmo o seu trono, né? Tomaram o Egito. Então a Bíblia diz que esse homem, que esse faraó,
escravizou o povo de Israel, aleluia. Mas, amados irmãos, veja bem, o que acontece que nós aprendemos hoje? Como é que eles foram escravizados, irmãos? Porque eles começaram a esquecer de pouco em pouco as leis do Senhor, aleluia. Tanto tempo dentro do Egito, começaram a se acostumar com os costumes do Egito. Tanto tempo ali dentro, eles começaram também a adotar os deuses do Egito, aleluia, Jesus. E Deus, a Bíblia nos diz que Deus não se deixa escarnecer, aleluia. E aquele faraó fez com que o povo de Israel fossem escravos, aleluia, dentro do Egito, aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que foram 430 anos de escravidão do povo de Israel no Egito, glória a Deus, né? Até que Deus se lembrou de Israel, glória a Jesus. Até que alguém dentro de Israel reconheceu novamente que Deus era o Senhor, glória a Deus. Quando alguém se levantou entre o povo e disse que só Deus é Deus, que se voltou, que clamou a Deus, Deus ouviu a oração daquele homem, daquela mulher, daquele povo, aleluia, Jesus. E agora a Bíblia vai dizer que Deus levanta Moisés. Se nós formos falar de pedacinho aqui, nós vamos demorar, aleluia, Jesus. Agora a Bíblia vai dizer que esse homem chamado Moisés foi levantado por Deus, nasceu dentro de Israel, Deus já tinha escolhido ele, glória a Jesus. Houve uma grande mortandade, mataram todos os filhos, por causa de Israel mesmo, por causa que Israel estava crescendo. Falou disso, vão matar todos os filhos homens, aleluia, todos que nasceram, todos que estão ainda pequenos, matem todos, para que não tenham mais possibilidade de crescimento, glória a Jesus. Mas como eu disse, quando Deus diz, está dito, aleluia, Jesus. Deus fez com que Moisés, aleluia, através da sua mãe, ainda se salvasse, fosse, aleluia, Jesus, a morar no palácio de Faraó, aleluia, e aprender sobre todos os costumes ali também do Egito, glória a Deus, aleluia. E depois do passar dos anos, Moisés já estava lá no deserto, porque tinha matado o egípcio, aleluia, apacentando os rebanhos do seu sogro Jetro, aleluia, quando Deus apareceu para ele numa sarça ardente, aleluia. Ele estava procurando, aleluia, Jesus, uma ovelha que havia perdido, glória a Jesus. E a Bíblia vai dizer então, que de repente ele viu aquela sarça, aquele arbusto, queimando, mas não se consumia, não virava cinza, não queimava, aleluia, Jesus. Então ele ficou curioso, e se aproximou daquela sarça. Aí houve uma voz que disse: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa, aleluia. E ali Deus escolheu a Moisés, ali Deus falou para Moisés que ele era o libertador do povo de Israel, que ele era o libertador do povo de Deus da escravidão, aleluia, Jesus. Agora Deus, aleluia, capacita Moisés e seu irmão Arão, aleluia, Jesus, e começa uma saga de libertação. E todas aquelas pragas que os irmãos já conhecem muito bem, aleluia, Jesus, para que o povo saísse do Egito. Agora o povo sai do Egito, cerca de 600 mil homens. Olha, não é pouca gente não, cerca de 600 mil homens. Isso falando só de homens, não está falando de mulher e de criança. 600 mil homens saíram do Egito, com toda a sua riqueza, com seus gados, aleluia, e foram para o deserto. Aleluias. Mas agora vamos chegar à parte em que vai falar realmente conosco, aleluia, Jesus. Chega uma hora em que a prova estava tão grande para Israel, eles já estavam no deserto, já tinham passado sede e Deus tinha dado vitória, já tinham passado fome e Deus já tinha dado codornizes, aleluias. Mas agora a prova maior estava por chegar. Chegaram diante do Mar Vermelho, aleluia, Jesus. E ali diante do Mar Vermelho já não tinham mais saída, porque Deus também endureceu o coração de Faraó para que fosse atrás do povo, aleluia, Jesus. Agora Israel estava encurralado, na frente o Mar Vermelho, atrás vinha Faraó, não tinha para onde ir, aleluia. E o que Deus disse para Moisés? O povo começou a reclamar,
O povo começou a dizer: Moisés, será que não havia sepulcro no Egito para que nos trouxéssemos, morrêssemos aqui juntamente com o nosso gado e nossos filhos e nossas mulheres? Podíamos deixar lá mesmo? Aleluia, Jesus. Então Moisés foi falar com Deus. Aleluias. E aí Deus diz: Moisés, por que você está clamando a mim, Moisés? Mande o povo que pare, é isso? Mande o povo que volte para o Egito, é isso? Mande o povo que sente e espere? Não. Mande o povo que marche. Aleluia, Jesus. É a primeira coisa que nós aprendemos hoje aqui, amados irmãos, é que por mais que a batalha e a luta esteja grande, a ordem de Deus para mim e para você: marche, continue, não desista, porque a terra prometida te espera, porque lá está a terra que mana leite e mel, mas é necessário que você marche, que você continue. Glória a Jesus. Começaram a marchar, aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que Moisés levantou a vara e o mar se abriu. Aleluia, Jesus. Olha que milagre. Olha que Deus maravilhoso é esse que eu e você servimos. Glória a Jesus. Abriu o mar no meio, aleluia, Jesus. Israel passou como se estivesse passando ali naquele asfalto, sem águas. Glória a Jesus. Atravessaram o mar, mas precisava Deus ainda ser glorificado, precisava acabar aquela situação. Então Deus fez com que o exército de Faraó também entrasse atrás. Aleluias. Mas a Bíblia diz que então Moisés retirou a sua mão e novamente o mar se fechou sobre Faraó e sobre o seu exército. E o Senhor foi glorificado em Faraó e seus carros e seus cavaleiros. Israel teve a vitória. Ah, que bom, agora são o povo de Deus, agora são tudo júbilo. Não, ainda havia reclamação, ainda havia, aleluia, Jesus, blasfema contra Moisés. E agora, amados irmãos, o que eu quero chamar a tua atenção é o seguinte: aleluia, Israel tinha um ponto fixo para chegar. Era chegar na terra prometida, que não estava muito distante. Aleluia, Jesus. Que se fosse traçado ali a reta, chegaria em menos de 30 dias, vamos dizer assim. Aleluia, em tempos dele era muito pouco tempo, né? Aleluia, Jesus. Mas quando chegaram na terra, depois do Mar Vermelho, Moisés enviou os espias para ver a terra de Canaã. Glória a Jesus. Aonde Deus tinha prometido. Mas chegando lá, só 2 vieram otimistas. Os outros: não dá para entrar, lá é terra de gigante, é muita gente, é muito grande, os povos são muito grandes. Aleluia, não dá para entrar, é muito cercado, é muito fortalecido, não dá, se nós entrar vamos morrer, não vamos ir para lá, para a terra. Aleluia, Jesus. Apenas Josué e Caleb vieram dizendo que havia possibilidade, mas a maioria ganhou, e o povo não entrou na terra. E o castigo do povo de Israel agora foi vagar 40 anos no deserto por essa desobediência. Glória a Jesus. Por esse motivo, por não ter crido no que Deus falou, por não ter obedecido a palavra de Deus, eles vagaram 40 anos no deserto. Aleluias. Por outro motivo, Israel não tinha estrutura para ser uma nação ainda. Eles tinham apenas saído do Egito, a mentalidade deles ainda era escrava. Glória a Jesus. Tanto que quando falavam com Moisés: vamos voltar para o Egito. Moisés, leva nós para o Egito. Ah não, lá nós não morríamos, nós pelo menos tínhamos carne, lá nós tínhamos legumes, Moisés. Tudo era o Egito, a mentalidade deles ainda era o Egito. Aleluia. Então Deus disse: esta geração não entrará na terra prometida. Aleluia, por isso 40 anos no deserto. Aleluia, Jesus. Então, amados irmãos, a primeira coisa, aleluia, nós saímos do Egito. O Senhor nos tirou da terra do Egito, onde você era escravo de Satanás, onde eu era escravo do inimigo. Aleluia, Jesus.
eu era escravizado, açoitado por ele. Aleluia, Deus nos tirou da terra do Egito, tirou-nos do mundo, tirou você lá do bar, tirou você do vício, tirou você, aleluia, Jesus, da onde você se encontrava. Aleluia, Jesus. Mas é necessário que você também tire o teu pensamento do Egito. É necessário que, além de Deus se tirar você do mundo, você tem que deixar o mundo sair de dentro de você. Não é necessário, não vai ser possível, se nós continuarmos com o pensamento de escravos. Não vai ser possível se nós continuarmos com o Egito na nossa cabeça, com aquela podridão que nós fazíamos, ainda não saiu de nós. Nós saímos do mundo, mas o mundo não saiu de nós. Aleluia. E é por esse motivo que corremos um grande risco de não alcançar a terra prometida. Aleluia. Nós precisamos desenvolver a mente de Cristo, precisamos desenvolver, aleluia, como nação, como homem, como mulher de Deus, para que alcancemos a terra que o Senhor nos preparou e nos prometeu. Aleluia. Aonde é essa terra? Uns dizem que é no céu, outros dizem que é no paraíso. Eu não sei. O que importa é que eu quero estar do lado de Jesus Cristo. Não me importa. O que importa é que eu esteja do lado de Jesus. E Ele me prometeu isso. Em João 14 diz: olha, não turbe o teu coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. E se fosse assim, eu não vou ter dito: eu vou preparar-vos lugar. Se eu for e preparar lugar, voltarei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Então há um lugar preparado para mim e para você, não sei aonde, mas é o lado de Jesus. Glória a Deus. É o lado de Jesus, é a morada que Ele foi preparar, e tem para cada um de nós. Aleluias. Esse povo não alcançou a terra prometida por não crer na promessa de Deus, por não obedecer. Aleluias. Tanto que Moisés subiu no monte orar. Demorou um pouquinho, que a Bíblia não explica quanto tempo demorou, mas eu creio que mais de um mês, 2 meses, o povo já adoraram outros deuses, derreteram as suas joias, seus ouros, e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Aleluia. Em tão pouco tempo o povo já esqueceu o Deus que abriu o mar vermelho. Aleluia. Em tão pouco tempo o povo esqueceu o Deus que viu codornizes, que mandou maná, o Deus que abriu, aleluia, Jesus que deu água, saiu da rocha para eles, que tirou eles da escravidão. Em tão pouco tempo o povo esqueceu disto. Glória a Jesus. E quantas das vezes nós, aleluias, por pouca coisa nessa vida, esquecemos de onde Deus nos tirou. Aleluia. Por pouca coisa que não vale nada, esquecemos de onde o Senhor nos arrancou. Aleluia. Do charco de lodo onde estava eu, estava você. Aleluia. Vamos parar e pensar. Onde eu estava? Eu estava há 10 anos cantando nos bares, nas cachaças, no cigarro e tudo que o mundo oferece. Eu estava lá numa sala, mas o Senhor me arrancou do Egito. Ele me tirou de lá. Aleluia. E como disse a palavra do Senhor, Ele me tirou de lá e firmou os meus pés de uma rocha. E colocou um novo cântico na minha boca. Agora não canto mais para o mundo, agora é o hino ao nosso Deus. Agora é louvores ao nosso Deus. Não é mais louvores ao mundo, não é mais louvores para o cantor, não é para a cantora, não é para o prefeito. Não, agora é louvores ao nosso Deus. Aleluia. Jesus
Foi de lá que Ele te tirou. Aleluias. E agora a Bíblia vai dizer que aquele povo começaram a morrer no deserto. Aleluia, Jesus. Começaram a morrer no deserto. Aleluia. Veja bem, aquela nação, aquela geração que saiu do Egito, não tinha possibilidade de se tornar uma nação de Deus, porque eles ainda continuavam com os deuses do Egito, com os costumes do Egito e com o pensamento de escravo do Egito. Aleluias. E nós precisamos sair dessa situação. Aleluia. Ah, mas não faz mal isso, não faz mal aquilo. O Senhor te chamou para você ser diferente. Ele te tirou de lá para você mostrar para esse Egito que você é a luz no meio das trevas. Ele te tirou do Egito para você ser diferente. Porque para você entrar na terra prometida, não pode estar no Egito, não tem como. A Bíblia diz que ou nós vamos adorar um Deus e vamos odiar a outro, ou nós vamos servir a um Deus e vamos aborrecer a outro. Não tem como nós servirmos a dois senhores ao mesmo tempo. Aleluias. Ou nós saímos do Egito, ou Deus se retira de nós. A Bíblia é clara ao dizer que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E quando somos inimigos de Deus, se Deus é nosso inimigo, quem vai nos livrar? Irmãos, se Satanás se levantar contra nós, Deus nos livra. Se o homem se levantar contra nós, Deus nos livra. Não interessa se é ladrão, se é assassino, não interessa, Deus nos livra. Agora, se nós cairmos na mão de Deus, se formos inimigos de Deus, quem vai nos livrar das mãos de Deus? Ninguém. Aleluia, não tem como. Não vale a pena. Não vale a pena. Vamos ser amigos de Deus. Vamos ser amigos de Deus. Aleluia. Israel só tinha vitória quando eles se humilhavam para Deus. Eles só tinham vitória quando eles faziam o propósito de obedecer a Deus, às leis de Deus. E quando se desviavam, Deus colocava nas mãos dos seus adversários. Quando eles fracassavam, Deus colocava eles na mão do adversário, Nabucodonosor, dos filisteus, dos amorreus, sempre venciam. Mas quando se voltavam a Deus, então eles começavam a vencer de novo. Aleluia. Por quê? Porque só Deus pode fazer a obra na nossa vida. Isso nos mostra também que a nossa força não é nada. Sem Deus não somos nada, não fazemos nada. Se não estivermos na figueira, aleluia, na oliveira verdadeira que é Jesus Cristo. Aleluia. Mas agora, a mensagem principal que Deus fala conosco hoje: vamos sair do Egito. Aleluia. Vamos tirar o Egito da cabeça. Aleluia, Jesus. Vamos ser nação. Veja lá, precisou um processo muito grande. Precisou morrer toda aquela geração e ser forjado naquele deserto, porque o deserto já fala tudo. Deserto é o que? É prova. Deserto, você viu o deserto ter água abundante? Não tem. No deserto não tem nenhuma fruta para você comer. No deserto não tem nem um capim para você ver, não tem, é tudo morto. Então o deserto é lutas, é provas. E hoje você, eu, todos nós, podemos estar nesse deserto, em diferentes estados. Você pode estar dentro do deserto espiritual, você pode estar no deserto financeiro, conjugal, não interessa o âmbito, você pode estar nesse deserto. Mas é nesse mesmo deserto
que Deus manda o maná para a tua vida. É no deserto que nós aprendemos a depender de Deus. É no deserto que nós aprendemos que não somos nada perante Deus. Aleluias. E é nesse deserto que Deus te escolhe e te chama, e levanta e te chama você pelo nome. Aleluia, Jesus. Mas volto a dizer, é necessário que nós, além de sairmos do Egito, nós tiramos também o Egito de dentro de nós. Aleluia, aleluia, Jesus. Porque não adianta eu sair do mundo e continuar pensando as coisas do mundo, ou sentindo saudade. Ah, que tempo bom que era aquele. Ah, que maravilha quando eu fazia isso, quando eu fazia aquilo. Não! Você mudou de vida. Eu desci as águas, sou uma nova criatura, você também é uma nova criatura. Esqueça o que passou, olhe à frente para aquele que é autor e consumador da sua fé. Aleluias. E não deixe que o mundo te abale. Ah, mas eu soube que a igreja liberou isso, aquilo, agora eu posso fazer. Liberou? Não. O teu destino é a mansão celestial. Aquele povo está lutando por algo que o mundo, que a terra vai comer. A promessa de Deus para Israel era aqui na terra. Eram pedras, era terra. Todos eles morreram. Israel ficou, a terra ficou. Não levaram nada. A promessa para mim e para você é diferente. É lá em cima. É terra prometida. É mansão celestial. É monte do Senhor. É o céu, é o paraíso. É para lá que Deus quer levar você, quer levar eu nessas moradas. Lá não passa. Lá não se destrói. Lá a traça não corrói. Lá o ladrão não rouba. Aleluias. Israel lutava por algo perecível. Nós lutamos por algo que é incorruptível. Aleluia. Nós lutamos pela coroa da vida. Aleluia. Que o Senhor está segurando assim. Ele diz: ó, eu tenho galardão na minha mão aqui, ó, e vou dar a cada um segundo as suas obras. Aleluias. Aleluias. Que Deus abençoe a sua vida, amados irmãos. Que Deus coloque em nossa vida o desejo de sermos diferentes do mundo aí. Aleluia. Mas como, irmão, nós estamos aqui? Você vive no mundo, mas você não é do mundo. Aleluia, Jesus. Você está aqui de passagem. Você é forasteiro. Você é peregrino em terra estranha. Que é peregrino? Se só passa. Aleluia, Jesus. Há 70, 80, 90, 100 anos. É passageiro. Glória a Jesus. Perto da eternidade que Deus para nós não é nada. É uma passagem. Glória a Jesus. Aleluia. E o que você vai levar dessa passagem? Nada. Apenas as tuas obras. Apenas aquilo que você fez com o teu irmão. Apenas as caridades que você fez ao estender ao teu irmão que precisava e necessitava da tua ajuda. Só isso que você vai levar. E quando chegar diante de Deus, as tuas mãos vai estar vazias ou com algo a oferecer. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Hoje devemos nos humilhar e dizer: Senhor, eu realmente preciso que o mundo saia de mim. Ah, Senhor, mas primeiro eu lembro que era diferente. Como é que as coisas mudam? Eu consegui orar mais, eu jejuava mais, eu santificava mais, eu tinha prazer em fazer. Hoje parece que as coisas mudaram.
Parece que não sinto mais prazer, faço por fazer, ou porque eu tenho que estar na igreja. É porque o Egito ainda está dentro de você. Mas se você deixar o Egito embora hoje, se você subir para Deus hoje, o Senhor, a partir de hoje, a partir de agora, porque amanhã não pertence a mim nem a você, aleluia, a partir de agora, Senhor, eu faço uma nova aliança contigo, um novo conselho. Senhor, eu quero que o Egito não esteja mais na minha vida, eu não aceito mais que o mundo faça parte do meu viver. E você vai ver que as coisas mudarão na tua vida novamente, aleluias. Por quê? Porque o pecado, amados irmãos, separa o homem de Deus, e o pecado faz com que nós perdamos a vontade das coisas de Deus, porque Deus é santo, aleluia, Jesus. Mas que pecado, irmão? Nós somos pecadores, aleluia. E o mundo está aí, irmãos, para entrar de sorrateiro, sapatinhos de algodão. Isso não tem problema, isso não faz mal, só um pouquinho. E quando você vê, você está no mundo, aleluia, Jesus. Ah, mas está desviado? Não, você está desviado dentro da igreja. Às vezes vive dentro da igreja, aleluia, Jesus. As armas de Satanás hoje não é nem tirar o crente da igreja mais, não, é fazer com que ele fique ali, ele achando que está salvo, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Mas quando chega no grande dia, terá uma grande decepção. Ah, Senhor, mas eu fiz isso no teu nome, eu preguei, eu orei, expulsei demônios. Pois é, mas eu não te conheço, aleluia. Aparta-te de mim, porque eu não te conheço, aleluia, Jesus. Imaginou? Nós precisamos conhecer a Deus, e Deus precisa nos conhecer pelo nome também, aleluia. Sabe por que Deus vai falar, não te conheço? Porque não está no livro da vida, aleluia, Jesus. Não está escrito lá, aleluia. E é necessário que o nosso nome esteja escrito lá, para que nós passamos pela cidade e pelas portas, aleluias. Você vai num casamento aí, se não tiver convite, você não entra. Convite, né, os grandão, né, os pobres a gente entra, né? Mas os ricos, se você não tiver o convite, você não entra no casamento. E você, lembre-se, você é a noiva do Cordeiro, aleluia, Jesus. Jesus é o noivo, você é a noiva, aleluia. Então vamos estar preparados, porque Jesus está voltando para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. E este lá, essa Jerusalém celestial, só vai poder ser alcançada se nós amadurecermos na fé, se nós tornarmos nação na fé, se nós tornarmos guerreiros de Jesus Cristo, aleluia. Só então aquele povo passou a ser nação, quando passou por esse processo, e depois das tábuas da lei, Deus instituiu, aleluia, Jesus, as leis para Moisés, e Moisés, como legislador, ele colocou todas as leis sobre aquele povo. Então, a partir daí, o povo começou a seguir a lei e a vontade de Deus. Aí sim, passou a ser nação de Israel, aleluia. Aí sim, passou a ser aquele povo que o Senhor prometeu lá para Abraão, no começo da história. Glória a Jesus. E nós precisamos ter identidade diante de Deus. Nós precisamos saber quem nós somos diante de Deus, se nós pertencemos a essa nação escolhida ou não, aleluia. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, aleluia. Vamos nos pôr em pé em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos fazer um concerto com Deus hoje, irmãos. Eu não sei como está a tua vida, eu não te conheço, estou te vendo aqui hoje, agora. Ah, mas os irmãos são conhecidos, são, mas você mora lá, eu moro lá em cima, moro em Ponte Alta, eu não moro com você, não sei como está a tua vida, aleluia, Jesus. Deus sabe, e você também.
Mas agora é a hora de fazermos um novo pacto com Deus, porque os dias que estamos vivendo, nós precisamos se colocar realmente diante de Deus. O Senhor precisa de pessoas que tenham compromissos com Ele, e para nós ter compromisso com Ele, nós precisamos deixar de ser compromissados com o mundo. Para termos compromisso com Deus, precisamos deixar o mundo para trás e nos colocar como servo de Deus, como soldado de Jesus Cristo. Aleluia! Porque você é o embaixador do céu. É por isso que você tem que ser diferente. Você representa o céu aqui na terra. Aleluia! Como é que você vai representar o céu na terra se você é igual ao mundo? Não! Então vamos representar a Deus hoje. Vamos brilhar a Deus hoje, aqui nesse mundo de trevas. Vamos orar a Deus? Grande e eterno Deus, maravilhoso Pai.